bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá, estudantes. Sou Edgar, professor de Química do Colégio Soluções EAD. Vamos dar início à nossa videoaula falando de eletrosfera, parte 2. Nesta aula, vamos falar sobre os subníveis de energia. Então, subníveis de energia, nós temos 4 subníveis: o S, o P, o D e o F. Em cada um desses subníveis, cabe no máximo uma quantidade de elétrons. No S cabem 2, no P cabem 6 elétrons, no D cabem 10 elétrons e no F cabem 14 elétrons. Lembra que nós temos os níveis, né? Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E cada nível desse possui subníveis. Então, vamos ver aqui quais são esses subníveis. Olha a camada K, L, M, N, O, P, Q. Então, na camada K, ele apresenta somente um subnível S, e o máximo de elétrons é 2. E isso vale para todos os subníveis S de cada um nível. Temos na camada L 2 subníveis, o S e o P, sendo que o P cabe no máximo 6 elétrons, como vimos anteriormente. Na camada M, nós temos 3 subníveis, sendo que o D cabe no máximo 10 elétrons. Na camada N, nós temos 4 subníveis, sendo que o subnível F cabe no máximo 14 elétrons. Na camada O, também nós temos 4 subníveis. Na camada P, nós temos 3 subníveis e na camada Q nós temos 2 subníveis. A representação destes subníveis é dada da seguinte forma. O número maior que vem na frente da letra nós chamamos de nível. Então, esse número 5 aqui é o nível, esse número 6 é o nível. E o subnível é a letra S, P, D ou F. E o número que está como índice em cima da letra, em cima do subnível, é a quantidade máxima de elétrons que ele recebe, que esse subnível recebe. Como a gente faz essa distribuição de subníveis? A gente começa daqui de cima, aqui por cima, então a gente começa aqui por essa seta, segue passando por um S2, então a gente coloca aqui um S2. Terminou a seta, a gente volta aqui para o final da outra seta e começa novamente a sequência, 2S2. Então a gente coloca aqui 2S2. Terminou a seta, a gente volta para a terceira seta e continua a distribuição, 2P6, aí vai embora, 3S2, terminou, volta, 3P6, 4S2, depois volta novamente, 3D10, 4P6, 5S2, volta novamente, 4D10, 5P6, 6S2, volta novamente aqui para o final, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, e nós voltamos novamente, 5F14, 6D10 e 7P6. Observa que a quantidade de elétrons em cada camada é a mesma quantidade que o Bohr falou no seu modelo atômico. Então, por exemplo, na camada K cabem no máximo 2 elétrons. Na camada L cabe no máximo 8 elétrons. Então, 2 mais 6, 8 elétrons. Na camada N... Errou! Ai, que burro! Dá 0 para ele! Cabe no máximo 18 elétrons. Então, 2 mais 6, 8, mais 10, 18. Na camada N, cabe no máximo 32 elétrons. É só somar 2 mais 6, 8, mais 10, 18, mais 14, 32 elétrons. A mesma coisa vale para a camada O. Na camada P também tem 18 elétrons, assim como na M. E na camada Q tem 8 elétrons no máximo. Então vamos entender como funciona essa distribuição eletrônica para os átomos.
Então temos aqui o sódio. A gente lembra que o sódio possui número atômico igual a 11. Como ele não possui nenhuma carga, ele possui também 11 elétrons. Então, se a gente seguir a distribuição eletrônica, nós temos a seguinte situação. 1s2, 2 elétrons, já foram usados. 2s2 mais 2 elétrons já foram usados, no total 4 elétrons, então sobram 7 elétrons. O 2p6, que é no máximo 6, então temos 10 elétrons, faltando somente um elétron. Então a próxima camada ela vai aceitar esse elétron, que no subnível S, então vai ser 3s1. Então, se nós formos distribuir esses elétrons nas camadas, nós temos a seguinte situação. Na camada K, que é o nível 1, ele só possui 2 elétrons. Na camada L, que é o nível 2, então a gente tem que encontrar todos os níveis 2 e somar a quantidade de elétrons. Aqui, no caso, dá 8 elétrons. E a terceira camada, que é a camada M, só tem um aqui, né? Então, ela só tem um elétron que a gente coloca aqui. Então, a distribuição em camadas do elemento sódio é, na primeira camada 2, na segunda 8 e na terceira 1 elétron. Vamos ver o exemplo do ferro. Fazendo a distribuição eletrônica, nós temos 1s2, 2s2, já temos 4 elétrons. 2p6 somando já temos 10, sobram 16. 3s2 já temos 12 elétrons, sobrando 14 elétrons. Colocamos o 3p6, faltando 8 elétrons. Coloca o 4s2, faltando somente 6 elétrons. Então o próximo subnível que vem é o 3d10. Só que faltam somente 6 elétrons, então a gente representa esses 6 elétrons. É bom entender que o subnível D ele cabe no máximo 10 elétrons, mas para o ferro a gente só precisa de 6 elétrons nesse subnível. Então a distribuição eletrônica, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, para o ferro é dessa forma. Se a gente for distribuir em camadas esses elétrons, a gente tem que pegar a camada K, que é o nível 1, então ele só tem 2 elétrons. A camada L, que é o nível 2, a gente tem que encontrar todos os níveis 2 aqui e somar a quantidade de elétrons. No caso aqui a gente tem 8 elétrons. A camada M, a gente tem que encontrar todos os que têm 3 níveis e somar. Então 2 mais 6, 8. Mais 6, 14 elétrons. E a gente coloca aqui na camada M, tem 14 elétrons. Na camada N, a gente tem que procurar quem é o nível 4. Se tem mais de um, então, nesse caso aqui, dessa distribuição específica do ferro, nós temos somente um nível e um subnível. Neste subnível tem 2 elétrons e é o que a gente representa. Vamos resolver alguns exercícios para fixarmos esse nosso estudo. Então, vamos pegar a questão 51 da página 11. Acompanhe aí. Então, ele pede para tu assinalar C, se for certo, ou E, se for errado, para cada distribuição eletrônica. Então, na letra A, ele te dá que o alumínio ele contém 13 elétrons. Então, você tem que fazer a distribuição desses 13 elétrons de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Fazendo a distribuição, nós temos 1s2, 2s2, 2p6. Então, aqui nós temos, no total, 10 elétrons. O próximo subnível que vem é o 3s2, que cabe no máximo 2 elétrons. Então, aqui no total, nós temos 12 elétrons, faltando somente um elétron. E o próximo subnível é o 3p6. Só que falta somente um elétron, então não precisa colocar o 6, somente o número 1. Lembra que o P ele cabe no máximo 6. Nesse caso, a gente vai colocar somente 1, porque o alumínio tem 13 elétrons. Então, ele está querendo que tu faça a comparação em
camadas. É só a gente verificar que na camada K, que é a 1, ele tem no máximo 2 elétrons. Então isso é verdadeiro. Na camada L, que é a 2, a gente tem que procurar o número 2 aqui. Quantos tem? Opa, tem 2 números, então o total de elétrons aqui é 8. Então na camada L tem que ter 8 elétrons, também é verdadeiro. E na camada M, que é a terceira camada, ele pede para tu somar quantos elétrons tem. Então no total tem 3 elétrons. Então, para o alumínio, a quantidade de elétrons por camada é verdadeira. Então você coloca um C de certo. Na letra B, ele te dá que o potássio possui 19 elétrons. Logo, você tem que fazer a distribuição. Então, para 19 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. Então, se você somar aqui, nós temos 19 elétrons. E ele te pergunta a distribuição por camadas. É só você conferir. Na camada K, que é o nível 1, então ele só possui 2 elétrons. Então, aqui está verdadeiro. Na camada L, que é a camada 2, também tem 8 elétrons, igual como está aqui no gabarito. Então, também é verdadeiro. Na camada M, a gente tem que verificar que é o nível 3, também tem 8 elétrons. Também é verdadeiro. E na camada N, só tem um elétron, que é o nível 4, no caso, subnível S. Então, a letra B também está correta. Ele te fala do cloro. Então, se tu analisar essa distribuição eletrônica, a gente já pode descartar ela de cara. Por quê? Porque no subnível S cabe no máximo 2 elétrons. E olha como está aqui no subnível S do nível 3. Está 6. Então essa alternativa aqui é errada. Mas vamos fazer a distribuição para nós verificarmos como ficaria. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Além disso, se você observar, o 3p5, né, aqui está como 3p1. Se tu somar essa quantidade de elétrons, vai dar 17. Se tu somar essa outra quantidade aqui, também vai dar 17. Só que esta daqui é a distribuição verdadeira para o cloro. E essa daqui é uma distribuição falsa. Logo, a letra C está errada. Vamos ver a distribuição do cobalto. Ele diz que tem 27 elétrons. Então, pelo mesmo raciocínio da questão anterior, tu verifica se os subníveis eles contêm a quantidade máxima de elétrons. Bom, todos eles contêm, mas a gente tem que fazer a distribuição para verificar se há algum erro de quantidade de elétrons em cada camada. Então vamos lá. Fazendo a distribuição, temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d7. Se a gente somar isso daqui, vai dar 20 mais 7, porque na D cabe no máximo 10, mas para o cobalto são 27 elétrons. Então sobram 7 elétrons para a gente colocar no D. Então a gente pode observar que aqui está 3d6, nem possui 3d6 aqui, e nem 4d. Então essa distribuição também ela não é verdadeira, é uma distribuição falsa, para enganar o estudante. Até porque se você somar essa quantidade de elétrons que tem aqui, também dá 27 elétrons. Mas só que essa daqui é uma distribuição falsa. Então a letra D está errada. Então esse aí é o gabarito da questão 51 da página 11. Temos também a questão 62 da página 12. Vamos verificar o que ele está pedindo. Ele te dá uma tabela e pede para tu completar os espaços em branco. Então, como a gente pode fazer isso? A gente tem que ter essa fórmula em mente, né, que a massa do átomo é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Esse número de
esse número atômico aqui é igual ao número de prótons. Observa que no teu livro apresenta uma outra carga. A carga correta é essa daqui, ó, mais 3 ou 3 mais. Então vamos ver como isso funciona. Lembra que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons para um átomo neutro, ou seja, quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, todos eles vão ter o mesmo valor do número atômico. Então, se a gente observar o hidrogênio, a gente percebe que ele não tem carga, a carga dele é nula, ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Logo, essas duas quantidades, como são iguais, também é igual ao número atômico. Então, a gente coloca aqui que o próton vale 1 e que elétron também vale 1. E nêutron, aí é um ponto interessante você saber que o hidrogênio ele não apresenta nêutrons. Então, a gente coloca um 0. Então, o hidrogênio ele é formado somente por um próton e por um elétron. Temos o ferro. O ferro ele também não apresenta cargas, ou seja, o número atômico dele também é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Mas ele colocou aqui a massa em branco. A massa do ferro é igual ao número de prótons, que é 26, mais o número de nêutrons, que é 30. Então, essa massa aqui vai dar 56. Então, o número de prótons é igual ao número atômico, que também é igual ao número de elétrons. Vamos ver esse outro elemento. A gente percebe que ele não tem carga, então ele te dá a massa e o número de prótons. Como ele não tem carga, a carga dele é 0, então o número atômico também é 25. E a quantidade de elétrons também é 25. A quantidade de nêutrons é a massa menos o número atômico, que vai dar 30. Então, 55 menos 25 é igual a 30. O potássio ele já apresenta uma carga positiva. E ele te dá que a massa é 39 e que o número de prótons é 19. Então, qual seria o número atômico do potássio? O número de prótons é igual ao número atômico. Então, nós temos aqui 19. A quantidade de elétrons já é diferente. Observa que se esse elemento, se esse potássio não possuísse carga, seria 19. Mas como ele perdeu um elétron, então 19 menos 1, 18. E o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Então, vai dar 20. 39 menos 19 é igual a 20. Temos o enxofre. O enxofre já apresenta carga negativa. Então, são duas cargas negativas. Mas ele te dá que o número de prótons desse cara é 16. E a quantidade de nêutrons também é 16. Então, qual seria a massa do enxofre? A massa do enxofre é a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Essa soma dá 32. O número de prótons ele é igual ao número atômico, então é 16. O número de elétrons é que vai variar. Por quê? Esse átomo ele apresenta duas cargas negativas. Isso quer dizer que o elemento ganhou 2 elétrons. Então, se ele tem 16 elétrons e ganhou 2 elétrons, então ele passa a ter 18 elétrons. O alumínio ele apresenta carga 3+, corrige aí no teu caderno, tá? Não é aquele valor que está aparecendo, é 3+. Ele quer saber a massa, o número atômico e a quantidade de prótons. Ele te fornece somente a quantidade de elétrons e a quantidade de nêutrons. Bom, ele perdeu 3 elétrons e agora ele possui 10. Então, antes ele tinha 13 elétrons. Esse número 13 faz referência ao número atômico. Então, 13 é o número atômico do alumínio. Como o número atômico é igual ao número de prótons, também apresenta o número 13.
E qual seria a massa do alumínio? Seria a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Essa soma é igual a 27. O cálcio, ele apresenta carga mais 2, mas ele te fornece a massa e o número atômico. Ele quer saber qual é o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons. Então, o número de prótons ele é numericamente igual ao número atômico, então é 20. O número de elétrons é que vai variar. Então, para ele ser neutro, ele precisa ter 20 elétrons, mas ele perdeu 2 elétrons. Então, 20 menos 2 é 18. Então, agora o cálcio apresenta 18 elétrons. E a quantidade de nêutrons é a massa menos o número atômico. Aqui a fórmula, ó. Então, vai dar um total de 20 nêutrons. Vamos resolver agora a questão 7 da página 13. Sabendo que o subnível mais energético de um átomo é o 4s1, ele pergunta qual o número de elétrons desse átomo e quantas camadas possui a eletrosfera desse átomo. Então, para a gente saber responder essa questão, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica, seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Então, fazendo a distribuição até chegar em 4s1, a gente vai verificar aqui, olha, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. É aqui que ele para. Esse 4s, ele cabe no máximo 2, mas ele está te dizendo que termina em 4s1. Então, tu vai parar em 4s1. Então, ele quer saber a quantidade de elétrons desse átomo. Então, somando esses elétrons, vai dar um total de 19 elétrons. A letra B, ele te pergunta quantas camadas possui a eletrosfera desse átomo. Então, se a gente contar aqui a camada K, né, uma camada, a camada L tem 2 subníveis, então nós temos 2 camadas, nós temos uma terceira camada e nós temos uma quarta camada. Então, no total, esse elemento possui 4 camadas. Caro estudante, não esqueça de resolver no seu caderno as questões das páginas 11, 12, 13 e 14 do livro. Um bom estudo a todos. Aguardo vocês no próximo vídeo.